Olá, meus queridos alunos, né? A prova de recuperação de vocês do segundo bimestre, né, vai ser jogos de tabuleiro, né? O assunto é jogos de tabuleiro, né? O objetivo é que vocês conheçam um pouco mais sobre os jogos, né? E recuperar, né, também a nota de vocês, né? E atentem, né? Prestem bem atenção nesse vídeo, né? Porque ajudará a vocês fazer a prova de vocês de recuperação, né? Jogos de tabuleiro, né? De acordo com o coletivo de autores, né? O coletivo de autores são vários autores, né, que escreveram o livro sobre jogos, né? Eles conceituaram o jogo como uma invenção do homem, né? Ou um ato, né, em que as suas intencionalidades e curiosidades resultam num processo criativo para modificar e imaginariamente, né, a realidade e o presente, ou seja, eles viram que o jogo, né, é uma criação do homem, né, a imaginação do homem, do adolescente, né, da criança, do adolescente, né, até mesmo adultos, tem adultos que também ainda gostam de jogar, né? Ou seja, é entre a realidade e também entre o presente, né? Caracteriza-se pela espontaneidade, ou seja, quem joga de forma espontânea, né? Tem flexibilidade, né? Flexibilidade no jogo, descompromisso, né? O jogo tem descompromisso, criatividade, fantasia, né? Expressividade, né? Representadas de diversas formas próprias de cada cultura, né? Já o jogo é muito diferente do esporte. Por quê? Porque o esporte é considerado uma prática social, né? Que institucionaliza, né, temas lúdicos. O que seria temas lúdicos, de ludicidades? Temas que envolvem brincadeiras, né? Isso, temas lúdicos da cultura corporal, né? Projetando-se numa dimensão complexa de um fenômeno que envolve códigos, sentidos, significados, né? Significado do que cria, né? Ou seja, o jogo é uma invenção do homem, mas com uma imaginação imensa, né? Com uma questão de flexibilidade, espontânea, né? O jogo é tudo isso. E o jogo oferece, né, situações de aprendizagem ricas e interessantes, né? Promovendo o quê? O desenvolvimento cognitivo, físico, motor, ou seja, tanto o desenvolvimento dos nossos pensamentos, né? Tanto envolve a questão física, mas motor e também a questão de pensar, né? Quem joga pensa em estratégia, né? E também pensa em se divertir, mas ao mesmo tempo está trabalhando o movimento, né? Ou seja, o jogo interage, né? Tem a interação, né, dos participantes, né? Permitindo o confronto de percepções, de esquemas, comparações, né? Troca de informações, né? Modificações de conceitos e conhecimentos diversos, possibilitando ainda o desenvolvimento da capacidade de solucionar problemas, né, relacionados ao que? À sociedade, né, ao espaço físico, ao tempo, né, ao ritmo, às habilidades físico-motoras, aos limites de regras, né? Ou seja, o jogo promove tudo isso, né? Tem uma convivência de conflito entre quem está jogando, né? E para o cotidiano familiar, escolar, né, e do mundo do trabalho sempre, para aquelas crianças e adolescentes sempre estar se envolvendo com jogos e com brincadeiras, né? Os jogos existem desde a pré-história, né? Preste atenção na parte histórica, né? Os jogos existem desde a pré-história, né? E seus registros indicam as mais variadas formas de jogar, né, nas diversas partes do mundo. Como forma de manifestação da cultura dos povos na Ásia, na América pré-colombiana, na África, na Austrália, entre os indígenas das ilhas mais longes, ou seja, mais longínquas do Oceano Pacífico, né, foram encontrados jogos muito interessantes, né? Alguns jogos passaram por alterações e muitos deles vieram compor um elenco de modalidades que mais tarde foram disputados nos Jogos Olímpicos, né? Os primeiros jogos, né, foram disputados nos Jogos da Grécia Antiga, né? Mas há registros de jogos, né, encontrados nas paredes das cavernas espalhadas pelo mundo inteiro, né? Os arqueólogos, através das paredes das cavernas, identificaram que
os jogos é muito antigo, né? Ou seja, os jogos têm mais de 5.000 anos, segundo os arqueólogos. Este fato retrata a necessidade que já se apresenta de dar aos momentos de luta pela sobrevivência, né? Em caráter lúdico, né? Vou falar um pouquinho de jogos de tabuleiro, né? Os jogos de tabuleiro, né? Os jogos de salão, ou seja, jogos de tabuleiro e jogos de salão, né? Os jogos de mesa é uma coisa só. Se disser assim, ó, vamos jogar xadrez, um exemplo, né? O jogo de xadrez é um jogo de salão, é. O jogo de xadrez é um jogo de tabuleiro, é. Um jogo de xadrez é um jogo de mesa, é. Né? Tanto faz. Dama, xadrez, dominó, né? E diversos outros jogos. O conceito de dizer, não, é jogo de salão, é jogo de tabuleiro ou jogo de mesa, é a mesma coisa, ok? Ou seja, jogos de salão, né, ou jogos de tabuleiro ou de mesa utilizam peças para representação de jogadores, possuindo regras pré-determinadas. Os jogos de salão são caracterizados pela utilização de raciocínio lógico, né, e de estratégias minuciosamente elaboradas, requerendo do jogador muita atenção, a concentração durante o jogo, né? Exemplos de jogos de salão, eu vou dar vários exemplos, né? Eu já falei um pouco da dama, do xadrez, do dominó, né? Mas tem um jogo de gamão, né? Trilha, né? Quebra-cabeça, ou seja, teve uma variedade de jogos de salão ou de mesa, né? Pode ser de mesa também. E uma variedade, né? E os jogos de tabuleiro utilizam o quê? Superfícies planas e pré-marcadas, com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Ou seja, cada jogo específico tem uma regra diferente. Os jogos podem ter por base estratégia pura, né? Também pode ser sorte, né? Ou seja, rolagem de dados, bingo, essas coisas são jogos de sorte, não é um jogo competitivo, né? Não é um jogo de pensamento, não, é um jogo de pura sorte. Ou a mistura dos dois. E geralmente tem um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Os primeiros jogos de tabuleiro representavam uma batalha entre dois exércitos. E a maioria dos jogos de tabuleiros modernos ainda são baseados em derrotar os jogadores adversários em termos, né? Existem muitos tipos de jogos de tabuleiro. Sua representação pode variar de situação da vida real e jogos abstratos sem nenhum tema. Por exemplo, damas, né? As regras podem variar desde o simples, né? Por exemplo, jogo da velha também, né? Pode variar para aqueles que descrevem o universo de jogos em grande detalhe. Ou seja, tem uma variedade de jogos que variam as regras. E o tempo necessário para aprender a jogar e dominar um jogo varia muito de jogo para jogo, né? Ou de pessoa para pessoa. Tempo não está necessariamente relacionado com o número ou a complexidade de regras de aprendizagem. Alguns jogos com estratégias profundas, por exemplo, xadrez, possuem conjuntos de regras relativamente simples, né? Jogos de dama, né? É um jogo de tabuleiro, não são apenas uma alternativa de lazer. Sua prática incentiva a capacidade de memória e ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. Ou seja, a dama também ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato, né? Como eu falei, existe registro de jogos de tabuleiro há cerca de 5.000 anos em civilizações como Egito e Mesopotâmia, ou seja, no Egito e na Mesopotâmia, né, são civilizações que há 5.000 anos atrás foi identificado que já existiam jogos lá, né? E foram as primeiras, o Egito e a Mesopotâmia. Foram muito populares na Grécia e na Roma, de onde se espalharam por toda a Europa e depois para a América. Os mais famosos desta geração são Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida, né? E mais alguns e outros mais. A partir da década de 80, os jogos de tabuleiro perderam muito a sua popularidade devido aos jogos eletrônicos, ou seja, os jogos eletrônicos ele tomou conta dos jogos de tabuleiro, ou seja, antigamente, desde a década desde 1980 que o pessoal deixou mais de jogar dama, xadrez, dominó para jogar em jogos eletrônicos, né? A gente vê que a maioria das crianças e dos adolescentes estão deixando de jogar jogos populares, jogos eletrônicos, jogos de mesa, de salão, né? De tabuleiro para jogar no celular, jogos eletrônicos, né? Um dos motivos é a interação entre os jogadores. Categoria dos jogos de tabuleiro, né? A categoria dos jogos de tabuleiro de primeira geração
né? Eu vou falar um pouquinho aqui. Por exemplo, jogos de estratégia, damas. Jogos de alinhamento, jogo da velha. Vou citar alguns exemplos, né? Jogo de cruz e círculo, o Ludo, né? O Ludo tem cruz e círculo, né? Jogos de eliminação, ou seja, dama. Dama é um jogo de eliminação, né? Batalha naval é um jogo de adivinhação, né? Ou seja, é uma variedade de jogos que cada um tem uma definição diferente, né? Jogos de tabuleiro de segunda geração. Na década de 2010, jogos de tabuleiro voltaram à popularidade devido à internet, né? Por isso passaram a ser chamados de jogos de segunda geração, porque o pessoal começou a jogar xadrez e dama pela internet, pelo celular, né? Eu mesmo não sabia jogar muito não, dama pelo celular, mas um tempo desse aí eu joguei, né? Achei até interessante, mas ainda eu achava melhor jogar pessoalmente com tabuleiro normal do que jogar com o computador, né? Geralmente, os jogos também dividem-se nas seguintes categorias, né? Vamos lá. Eurogames, jogos com regras simples, pouca sorte e muita estratégia, né? Surgiram na Alemanha e se espalharam pela Europa. Ou seja, os Eurogames, eles surgiram na Alemanha, viu? E se espalharam pela Europa. Jogos de guerra simulam táticas de batalha. Jogos de cartas combinam as peças e tabuleiros com baralhos especiais. Jogos de estilo americano, com regras complexas e extensos manuais, né? Os índios conheceram um jogo chamado Jogo da Onça, que tem sua origem provavelmente entre os incas. Esse jogo foi encontrado entre os Bororóis, no Mato Grosso, onde é conhecido como adugo, bem como entre os Manchineri, no Acre e os Guaranis, em São Paulo. Trata-se de um jogo de estratégia e o tabuleiro é riscado no chão. Uma pedra representa a onça, né? E 14 outras representam os cachorros. O objetivo dos cachorros é imobilizar a onça, e o objetivo da onça é comer 5 cachorros. Isso é um jogo, né, que tem na cultura indígena, né, chamado Jogo da Onça. E até na cultura indígena eles jogam jogos da cultura deles, popularmente da cultura deles. E muitos a gente não conhece, mas esses são jogos bem interessantes, né? Os jogos de tabuleiro mais populares no Brasil incluem dama, xadrez, gamão, trilha, ludo, monopólio, xadrez japonês, xadrez chinês, né? Ou seja, uma variedade de jogos que já existe no Brasil. Ou seja, uma quantidade de jogos imensa. A gente sabe que os jogos surgiu há muito tempo, desde a pré-história, né? Desde a pré-história que já existiam jogos de tabuleiro, né? E jogos de xadrez, né? Existem jogos de variantes do xadrez, chamado a hexagonal, shogi, né? Tem jogos assim que vocês ainda nem conhecem, né? E outros conhecem, lógico, mas é uma variedade de jogos. Se a gente for pesquisar, for buscar, né? É muito jogo, né? Jogos de regra oculta, variantes do xadrez, jogos cooperativos, jogos de cruz e círculo que eu falei agora, jogos de simulação de economia, vê? Tem até jogos de simulação de economia, né? Jogos de fantasia, de adivinhação, né? Jogos de dedução, você deduzir, né? Ou seja, existem esses jogos de primeira geração, né? Que são jogos populares que a gente jogava popularmente, sem ser no computador, né? E os jogos eletrônicos que a gente joga no computador, né? Chamados jogos de tabuleiro de segunda geração, né? Jogos de tabuleiro de segunda geração, né? Eu vou só repetir, ó. A interação entre os jogadores é maior, os jogos são fáceis de aprender, mas ao mesmo tempo dão espaço para muitas possibilidades de decisão do jogador. E os componentes são de excelente qualidade, né? Os jogos se dividem, o de segunda geração, Eurogames, jogo de guerra, jogos de carta e jogos de estilo americano, ok? Bem, pessoal, estudem para a prova, né, de recuperação, né? E não deixe de estudar não, que tá pertinho aí, né? Espero que vocês que tenha ajudado esse vídeo aí, né? Tem a apostila também de vocês, né? É isso aí, boa sorte para vocês e boa prova para vocês. Tchau, tchau.